Já aciono a nossa reportagem porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender a modernização dos contratos de distribuição de energia elétrica. André Anelli, e ele chamou a Enel de laranja podre, a concessionária que faz a gestão ou que tem a concessão da energia elétrica aqui em São Paulo? É isso mesmo, viu, Evandro? O ministro de Minas e Energia voltou a fazer essas críticas à concessionária responsável pela distribuição de energia aí em São Paulo e foi nessa ocasião que ele se referiu indiretamente a ela como laranja podre. Alexandre Silveira tem defendido de forma bem reiterada, inclusive, que as prefeituras devem ajudar o governo a fiscalizar a qualidade dos serviços nos municípios, porque, nas palavras dele, são elas, as prefeituras, que estão mais próximas da realidade que o governo federal aqui em Brasília. Esse posicionamento, inclusive, vem sendo discutido no grupo de trabalho montado pelo Ministério de Minas e Energia para tratar da renovação de contratos de cerca de 20 concessionárias. Sem citar diretamente a Enel, Alexandre Silveira prometeu mais rigor nas concessões dos serviços de energia para evitar a entrada de laranjas podres na prestação de serviços, e a gente acompanha o trecho dele dizendo isso agora. A conversa foi no mesmo sentido do debate aqui hoje, demonstrar a nossa disposição de avançar modernizando os contratos de distribuição no Brasil, a fim de que a gente não possa deixar que uma laranja podre apodreça o resto do saco. Nós seremos extremamente rigorosos no processo de renovação, a fim de que a gente possa buscar principalmente a qualidade de serviço para o consumidor brasileiro, para que a gente possa preparar o setor de distribuição para o novo momento que vive o setor energético do Brasil, que é o setor da transição energética. O governo também tem formulado a edição de um decreto para estabelecer os critérios de renovação dos contratos de distribuição. De acordo com o ministro de Minas e Energia, uma das principais preocupações na elaboração desse decreto, na elaboração dessa política pública, é garantir um salto de qualidade no serviço prestado pelas concessionárias. E para atingir esse objetivo, o ministro tem sugerido o monitoramento dos serviços de forma mais detalhada, como, por exemplo, por regiões dos municípios e também por bairros. Hoje, as distribuidoras são medidas, a qualidade do serviço das distribuidoras, ou por área de concessão ou por estado. Nós queremos diminuir a base regulatória, ou seja, nós queremos medir por bairro ou por regiões menores, a fim de que haja uma percepção social sobre a qualidade desse serviço. Todo esse assunto envolvendo as concessões de distribuidoras de energia elétrica no país ganhou mais atenção depois das sucessivas interrupções do serviço em São Paulo nos últimos meses. Essa questão tem ganhado, inclusive, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, ele que é candidato, então, à reeleição, e o principal adversário dele, o deputado federal Guilherme Boulos. O atual prefeito, Nunes, tem acusado Boulos de fazer uso político do tema. Boulos, inclusive, já esteve aqui em Brasília algumas vezes, teve pelo menos 2 reuniões diretas, bilaterais, com o ministro Alexandre Silveira para discutir a questão, e foi em uma dessas reuniões que Boulos acabou defendendo, então, um monitoramento mais aprofundado, mais detalhado, bairro a bairro, região a região, junto aos municípios, e a participação das prefeituras no controle, no monitoramento também dessas concessionárias. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Setor ou as concessionárias que fornecem energia elétrica agora na mira do governo federal, principalmente a Enel, né, depois das denúncias e também dos problemas de fornecimento de energia aqui para a capital de São Paulo, que sofreu bastante nos últimos tempos com essas situações, principalmente quando vêm os temporais. Agora, adianta ficar mandando recado e não tomar nenhuma iniciativa, hein, Gustavo Segré? Esse é o ponto. Eu acho que o ministro está certo na sua colocação. O problema é que não adianta mandar recados na imprensa, e como uma sugestão, com muita humildade, é melhor utilizar maçã podre, porque laranja foi o caso que tantas vezes a gente colocou aqui, dessa empresa que tinha um laranja e que mantinha as câmaras do Mossoró.
Esse era um laranja de verdade, não era podre, não, era laranja e tem vínculos com o governo. Então, o melhor seria utilizar outro para que não pareça uma coisa e linkei com outra. Por exemplo, eu agora estou falando disso no lugar de estar falando o que fala o ministro. Ô, Piperno, a variedade da fruta muda o recado que o ministro quer passar? Na verdade, a ordem dos fatores modifica a salada de fruta aí. Exatamente. E você ama fazer saladas de fruta bem diferentes aqui, né? Muitas frutas diariamente e tal. Sempre muito saudável, né? Mas eu acho, meu Deus do céu. Eu acho o seguinte, vou até fazer um merchan de graça aqui, né? Porque antigamente, quando a gente queria usar como uma referência positiva, você dizia, olha, o fulano é um Pelé de tal coisa. Ou então, olha, isso aqui é uma Brastemp, né? Fazendo aí, enfim, um merchan, sempre relacionado a coisas positivas. Hoje, quando, por exemplo, o elevador do meu prédio, onde eu moro, não funciona, eu falo, acho que ele tem manutenção da Enel. A Enel vai virando uma referência de coisas negativas, né? Óbvio. Agora, eu também tenho muita dúvida, eu tô com o segredo, mas, por mais que o diagnóstico seja correto, o falatório é o que menos vai resolver alguma coisa. Então, por exemplo, se a Agência Nacional de Energia e tal resolver tomar a iniciativa de multar, por exemplo, eu acho que aí sim é uma ação muito mais direta que vai afetar no bolso da empresa. É evidente que é consenso aqui em São Paulo e em outras cidades, por exemplo, era no estado de Goiás, né, que essa empresa ela presta serviços muito ruins. Se você fizer uma pesquisa de opinião, mas não vai ter setor da sociedade brasileira que talvez seja tão mal avaliado como essa empresa. Agora, o que fazer no curto prazo? Porque você não vai falar, olha, o serviço de vocês é muito ruim, tchau. Ou vem outra. Mas como assim vem outra? Cadê a outra? Não é fácil. Então... fazer concessão de um serviço tão importante como esse não é uma tarefa simples. E nem rápida, né? Não, fazer uma licitação é muito difícil. Vai fazer o que lá com a empresa, né? Então tem que aprimorar, é o que a gente tem. E aí eu concordo com o Segré, eu acho que a crítica do ministro ela é muito válida, sim, essa cobrança. De fato, os serviços aqui na cidade de São Paulo têm deixado muito a desejar. E agora é saber de quem que é essa responsabilidade. Porque também nesses contratos de concessão, né, eu gostei de uma analogia que trouxe o Adriano Pires, que é um grande especialista em energia. É como se fosse um contrato do inquilino com o proprietário, né? No aprimoramento, você vai fazer lá, você está alugando um apartamento e você precisa fazer alguma reforma. Então você combina com o proprietário. Nesse caso, quem que é o proprietário? É o governo, né? O governo seria o proprietário e a empresa seria o inquilino. Então tem que ser uma via de mão dupla, mas com certeza a empresa ela tem sua responsabilidade.